Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Juliana. Gostaria de começar agradecendo o convite, né, por estar aqui trocando experiência com vocês. Espero que todos estejam física e emocionalmente bem diante da situação que a gente tem enfrentado. O tema que a gente escolheu para a minha conversa de hoje daria para a gente organizar um curso inteiro de meliponicultura. Ele é muito complexo e ele exigiria aulas presenciais, um monte de experiência, exigia também que a gente pudesse ir a campo, mas eu me esforcei para compactar, e se eu conseguir pelo menos trazer um pouco da ideia geral, né, que a Iborá tem tentado alcançar, né, na meliponicultura, eu já vou ficar muito feliz. Então, a nossa atividade hoje ela vai estar dividida em algumas partes. Como o acesso a esses vídeos tem sido bem amplo, né? Então tem tido a participação de pessoas com muita experiência em meliponicultura e pessoas que estão começando aí a entender os processos de meliponicultura. A primeira parte da aula eu vou me dedicar a explicar do que a gente está falando, né? De qual grupo de indivíduos aí, de insetos a gente está falando. Na metade da aula, né, na segunda parte, eu vou falar sobre os produtos das abelhas e como eles são formados, para daí no final falar mais especificamente sobre o processamento e trazer aí algumas perspectivas de mercado para todos vocês. Então, vamos ter aí um tempo de mais ou menos 40 minutos para passar por tudo isso. Depois vou estar aberta a perguntas e vou deixar aí os meus contatos para todos que quiserem conversar depois. De antemão, me desculpo pela qualidade da transmissão, né? Agora aparentei eu vim para Getulina, que é a minha cidade natal, é uma cidade muito pequena e a gente não tem uma internet muito boa. Então a imagem, para mim, pelo menos, não parece tão clara e o som também não, mas a gente vai se esforçando aí para que as coisas fiquem o melhor possível. Então, vou colocar aqui a apresentação para vocês, depois a gente vai conversar um pouco sobre os produtos que estão aqui, mas eu preparei uma apresentação para tentar ilustrar aí, né, e fazer com que a ausência física consiga ser compensada. Bom, então hoje nós vamos conversar sobre abelhas nativas sem ferrão e o processamento de seus produtos. Espero que todos vocês estejam em casa se cuidando. Então, sempre que a gente vai falar de mel, independente do público que a gente vai apresentar, então pode ser um público que nunca experimentou mel, que nunca tem entrado em contato, ou um público aí acadêmico, sempre que a gente mostra essa imagem, as pessoas logo falam, isso se trata de mel. Se a gente começa a falar sobre abelha, né, e pergunta para as pessoas, qual que é a primeira palavra que vem à cabeça quando a gente fala sobre abelha? Bom, a primeira, toda vez que a gente indaga sobre isso, é ferrão. Então, as pessoas relacionam a abelha com mel e relacionam a abelha com ferrão. As pessoas lembram até de filmes, né, na infância, aí, né, sobre ferrão e assim por diante. Se a gente mostrar essa figura biologicamente absurda, independente do público, mais uma vez, a gente pode apresentar isso numa escola municipal para crianças, a gente pode apresentar isso numa reunião aí de negócios, as pessoas já respondem, isso é uma abelha. Né? Só que quando a gente começa a apresentar, por exemplo, esse tipo de imagem, já começa a ter uma certa dúvida. Né? O que é isso? É cupim? É formiga? Né? As pessoas já começam a deixar de saber com certeza do que se trata. Se a gente mostra essa daqui, a grande minoria, né, vai conseguir correlacionar essas imagens com mel, né? Se a gente mostra essa tríade de imagens e perguntar qual dessa daqui é uma abelha, a primeira resposta que vem é a do canto esquerdo ali embaixo da tela, que das imagens que estão apresentadas é a única que não se trata de uma abelha.
Se a gente mostra, por fim, essa daqui, fala assim, ó, qual que dessa daqui é uma colmeia, né? Qual que isso aqui representa uma casa de abelha? Né? As pessoas, mais uma vez, vão para aquela figura mais óbvia, né? Para um Zé Colmeia da vida, assim por diante. Se a gente chegar ao cúmulo de mostrar essa imagem, que demonstra uma jataí, que é a nossa abelha mais comum aqui no Brasil, e aquela construçãozinha absurda ali, então, as pessoas normalmente têm facilidade de determinar que aquela figura construída aí com bexiga é uma abelha e algumas duvidam que a de baixo seja uma abelha. E, por fim, se a gente mostrar um ambiente de trabalho como esse, ninguém diz que eu ali embaixo estou tratando de colmeias e que as outras pessoas ali não estão. Então, o que é uma abelha, afinal? Para o público, né? Como é que as pessoas identificam o inseto voador como sendo uma abelha? Primeira coisa, ele pica. A segunda coisa, ele produz mel. E a terceira coisa é que ele é preto e vermelho, e preto e amarelo. Então, a concepção que as pessoas têm de abelha é muito restrita. É restrita ao comércio que se criou em torno da apis mellifera. Então, eu gostaria de desconstruir essa imagem na cabeça das pessoas, que eu sei que os meliponicultores e meliponicultoras mais habituados, aí, com mais experiência, têm bastante já vivência nisso, mas como é uma apresentação para o público em geral, a gente gostaria de dizer o que é, então, uma abelha. Se não é um ser que pica, né, propriamente dito, se não são todas preta e amarela, se não são todas produtoras de grande quantidade de mel, o que biologicamente representa uma abelha. Então, para a gente que é biólogo, né, a gente entende que a abelha são vespas, em que as fêmeas, no lugar de capturar outros bichos, outros insetos, outros artrópodes para se alimentar, elas coletam pólen e néctar diretamente das flores. Ah, mas eu sei que tem abelha que coleta carniça, eu sei que tem abelha que coleta fezes. Não, a gente sabe que tem uma ampla variedade aí, algumas que mudaram seu comportamento ao longo da história evolutiva, mas via de regra, a abelha é isso, né? Então, como é que a gente identifica um inseto voador como sendo ou não uma abelha? Né? Então, a gente vai analisar o comportamento. Então, se aparece um inseto no nosso quintal, ele vai estar consumindo o quê? Onde que ele foi? Né? Então, ele consome pólen para as larvas, né, e as fêmeas adultas. Além disso, a abelha, diferente, né, das vespas, ela possui o corpo todo coberto de pelos ramificados, normalmente plumose, como vocês podem ver nesse representante que é uma mandaçaia aí na apresentação. Além disso, elas têm uma região da perna posterior, da última perna, mais alargada, né, que a gente chama de base-tarso, isso já é um detalhe mais biológico, mas esse conjunto de características define um grupo aí como sendo uma abelha. A gente ainda cita alguns outros detalhes que eu quero colocar. Então, eu queria desconstruir essa imagem. Quando a gente pensa numa abelha, as pessoas pensam em mel e pensam em colônia, mas toda espécie de abelha tem uma colmeia, né? Então, aqui nesse detalhe, o que é comum a todas as espécies de abelha, eu queria poder fazer um apontamento para vocês aí na apresentação. Não sei se vocês conseguem visualizar a flecha do meu mouse, mas aqui, o que a gente consegue? Bom, então, as abelhas possuem duas antenas cotoveladas, que a gente chama. Então, toda vez que a criança vai fazer uma imagem de uma abelha, ela faz uma anteninha quebrada, assim, e de fato está correto, porque outros insetos normalmente possuem uma antena mais retificada, enquanto que as abelhas têm essa pequena quebradinha. Além disso, a abelha possui dois olhos compostos, um de cada lado da cabeça, e entre eles, 3 ocelos, que está aqui circulado, destacado em branco, para vocês conseguirem enxergar. Além disso, as abelhas têm 2 pares de asa, né, aqui. Então, elas têm 4 asas, né? Elas têm essa região aqui, é o base tarso alargado, tá vendo? No último par de perna, aqui no final. Ah, mas não é a corbícula? Não, não é a corbícula. A gente tem um grupo de abelhas que tem a corbícula, que são as corbiculadas, mas de um modo geral, todas têm o base tarso alargado, que é essa parte aqui no final. E além disso, ela possui pelos ou cerdas frequentemente plumosos espalhados pelo corpo.
Mas, Ju, então você está me dizendo que a abelha não necessariamente precisa ser preta e vermelha e amarela, a abelha não necessariamente precisa picar, mas como assim a abelha não necessariamente tem uma colmeia? Então, a gente estima que no mundo tenha mais ou menos 20 mil espécies de abelha descrita. 15% de toda essa diversidade é representada por parasitas. Então, são abelhas que são muito pouco conhecidas e a gente mal conhece a forma de vida delas, a maneira como elas organizam as colmeias e assim por diante. É um segmento, né, da zoologia que carece de muito estudo, de muito entendimento. 80% dessas 20 mil espécies possuem um hábito solitário. Então, são abelhas que não têm, né, a formação como a colmeia que a gente conhece. O que a gente tem na participação, que a gente entende como sendo abelha, representa 5% dessas espécies que são associadas. Dentro dessa categoria, tem um monte de subcategorias. Então, tem sociais, eusociais, um monte de divisão que aqui não vem ao caso. Mas qual que é a ideia que eu queria desconstruir? Que a grande maioria das abelhas, né, que são importantes para a polinização, para a manutenção dos ecossistemas, assim, né, para a manutenção da vida na Terra, elas não têm necessariamente a organização social nem as características biológicas do jeito que a gente imagina. Então, do que a gente está falando, né? De que tipo de animal a gente está falando? A gente está falando de um grupo de abelhas que faz parte daqueles 5%, né, que são as abelhas que são sociais, que então tem as rainhas, né, que acumulam mel, que acumulam pólen, né, já a gente vai mostrar como é que o ninho delas se organiza, mas ainda assim um grupo muito especial, que são os meliponíneos, que também são conhecidos como as abelhas indígenas sem ferrão. Então, elas possuem um ferrão atrofiado, né? Então, muitas vezes as pessoas perguntam para mim, mas o que vocês fizeram com o ferrão? Né? Como é que vocês tiraram o ferrão? Foi, assim, tem pessoas que imaginam, acho que fisicamente a gente tirando o ferrão, mas tem gente que vai um pouco mais a fundo e pergunta se a gente selecionou as espécies para produzir mel. Então, toda vez que a gente fala assim, não, mas o nosso mel é muito especial, o nosso mel é de abelha sem ferrão. Elas ficam lá imaginando como é que a gente tirou o ferrão. Não, naturalmente, biologicamente, o processo evolutivo criou esse grupo, né, que são os meliponíneos, que possuem um ferrão atrofiado. Então, a gente tem cerca de 60 gêneros distribuídos pelas regiões tropicais e subtropicais do mundo. Então, a gente não tem abelha sem ferrão em todos os continentes ou em todos os países do mundo. Essa faixa vermelha mostra, né, as regiões mais quentes e úmidas do mundo, e é onde esse grupo especial de abelha, que não tem ferrão, ocorre, sendo que o Brasil, atualmente, né, até onde a gente sabe, é o país com o maior número de espécies desse grupo de abelhas. Então, a gente, aí eu coloquei 240 espécies de meliponíneos, mas esse número já é superado, a gente já sabe que isso passou bastante, né? E as espécies mais comuns que a gente tem são as jataís, as urussus, as tiúbas, as jandaíras, as borás, as mandaçaias e assim por diante. Que são distribuídos nos diferentes biomas. Então, como que é a diversidade das abelhas aqui no Brasil, né? Eu precisava de mais tempo para preparar, queria passar para vocês um monte de fotos lindas, maravilhosas das abelhas nativas aqui do Brasil, mas qual que é a realidade que a gente tem? Então, a gente tem muitos gêneros, né? A gente tem muitas espécies, a gente tem espécies que ocorrem no Brasil todo, como, por exemplo, a jataí ou como a borá, a gente tem indícios que ela ocorre no país todo, ao longo de todo o nosso território, e a gente tem espécies específicas para cada região, né, que são endêmicas. Mas o que salta aos olhos é o fato de a gente ter muitas espécies, a gente tem uma diversidade impressionante. Então, a gente tem abelhas muito grandes, a gente tem abelhas muito pequenas, a gente tem colmeias muito populosas, colmeias pouco populosas, e a meliponicultura é a atividade que trabalha justamente com esse grupo aí biológico tão maravilhoso aqui no nosso país. Então, essa primeira parte, bem rapidamente, eu queria localizar as pessoas que não estão acostumadas a lidar com essa diversidade, do que nós estamos falando. Né? Então, a gente está falando de um grupo de espécie, né, que não necessariamente tem a cor preta e amarela, a gente tem muitas variáveis de cor aí, mas que ainda fazem parte daquele pequeno grupo de 5% da diversidade de abelhas, que tem
a constituição social, uma constituição verdadeiramente social. Então, aqui a gente tem uma foto de um ninho, em que a gente pode ver a região de postura da rainha, que é onde estão esses discos aqui, separados pelas células de cria, e a cera aqui fazendo todo o invólucro. Mais para frente a gente vai mostrar outros detalhes. E aqui no canto esquerdo, mais uma vez, eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, eu espero que sim. Aqui no canto esquerdo a gente tem a rainha. Então, a gente está falando de um grupo de abelhas muito diverso, em que a organização social permite a existência de uma rainha reprodutora, de um grupo de operárias que trabalha para a formação, manutenção, cuidados gerais, higiene, proteção e coleta de alimento do ninho, para que essa rainha seja viável aí, e ela se reproduza e se multiplique. Então, nas outras atividades, nas outras palestras online, vocês vão ter oportunidade de saber mais sobre esse processo de criação, como é que os tipos diferentes de organização que tem, de ovos, assim por diante. Eu indico que quem perdeu as anteriores, veja os vídeos que estão salvos e acompanhe as próximas, em que esses detalhes vão aparecer. Aqui a gente vai falar mais sobre os produtos, sobre a constituição nesse ninho. E para isso a gente vai começar com a cera e o cerume. Então, a cera, ela é um produto específico das abelhas, a cera de abelha é um produto específico dessa diversidade imensa que a gente tem. As pessoas sempre me perguntam se aqueles outros representantes, que são as solitárias, ou mesmo as outras espécies de abelha, produzem cera, elas são capazes de produzir cera, todas elas têm as glândulas serígenas no abdômen, capaz de produzir a cera. Só que, no caso das que são sociais, essa cera acontece em maior quantidade justamente pelo volume de operárias. Então, as operárias, aqui no canto direito, a gente tem uma operária produzindo aqui uma cera fresca, é um representante de apis, eu não encontrei nenhuma imagem de abelha nativa sem que vão produzindo cera, mas é dessa maneira que elas produzem. E o que é esse composto? Ele é toda a estrutura do ninho, é ele que permite a construção da casa delas. Então, desde as células onde a rainha vai pôr a cria, até toda essa proteção térmica aqui, o invólucro, assim por diante, é feito à base de cera. Essa cera, normalmente, é combinada com resina, com própolis, que a gente vai ver mais à frente, constituindo o que a gente chama de cerume. Então, se vocês perceberem, a gente tem camadas aqui mais escurecidas de cera, em que a concentração de própolis está maior, então caracteriza um cerume aí mais resistente. Então, todo esse conjunto promove a proteção térmica, ela é emoliente, ela é modelável, e a gente já sabe que ela tem algumas características que podem ser aproveitadas para uso humano. Então, ela tem propriedades cicatrizantes, ela é regeneradora, tanto é que os processos de mumificação faziam uso de cera, isso há centenas de anos atrás. A cera, a gente não vai falar muito sobre o processamento de cera, não é muito a minha área de liberdade atualmente, atuação, assim, eu sei pouco sobre cera, mas eu consigo dar algumas dicas e alguns cuidados que a gente precisa ter. Então, tem artigos hoje já mostrando que a cera é espécie específica. Então, cada espécie de meliponine possui uma cera característica daquela lá. Então, isso é lógico de imaginar, principalmente porque ela vai combinando ali com diferentes tipos de própolis, que também são específicos aí para determinados grupos de abelha, e elas são capazes de se diferenciar em cada uma das espécies e regionalmente. Então, uma jataí aqui, uma jataí lá na região amazônica, e a gente vai fazer uma análise química que eu fiz mais detalhada dos constituintes da cera, e ela pode se diferenciar, embora ela não tenha uma matriz específica daquela espécie. Então, vocês imaginem a diversidade de cera, diversidade química que a gente tem desse componente que é tão legal, Como que a gente tem usado a cera, Como que a gente tem processado? Então, a gente tem um cuidado muito grande no derretimento dessa cera, na colheita. Então, normalmente, a cera que a gente usa, ela vem
das melgueiras. Mais para frente eu vou explicar um pouco sobre as melgueiras, para quem não conhece, né? Mas então, depois que a gente remove o mel e o pólen, a gente tem esse cerume, né? E a gente processa esse cerume, que no caso da Eborá, tem ido para a linha de cosmético. Mas tem muitas pessoas usando para fazer vela, né? A gente usa também para fazer esses paninhos encerados, que está aqui envolvendo esse queijo no canto direito aqui do computador. Nesse caso, a gente usa a cera de apis, né, que a gente encontra em maior volume. A cera das abelhas nativas a gente tem usado para coisas mais específicas, mais delicadas, com mais valor agregado, como no caso da linha de cosmético. Quem conhece sabe que eu sempre dou uns cursos aí sobre a linha de cosmético, como a gente pode processar essa cera, um pouco sobre as proporções que a gente usa, né? Mas de modo geral a gente tem usado para fazer uns cremes, né? Então aqui o processo de solidificação é através de cera, os sabonetes, e agora a gente está desenvolvendo algumas outras linhas que logo vão aparecer. Mas processamentos mais simples, como vela, né, o próprio paninho de cera também podem ser usados e aí agregar valor para esse composto. Outro mercado muito interessante para a cera, hoje em dia, é para os próprios meliponicultores. Então, quem está sempre dividindo colônia ou resgatando, precisa fornecer cera para essas colônias, né? A gente sabe que a produção de cera é a atividade que mais demanda energia para as operárias, né? A gente tem um cálculo para aves aí que para 1 quilo de cera elas precisam consumir mais ou menos 8 quilos de mel. Para as abelhas nativas a gente nem tem, né, essa correlação, pelo menos eu não sei, né, qual é essa correlação. Então, a cera, a produção de cera na colônia demanda muita energia para as abelhas, né? Então, se você processa a retirada de mel, convém que você devolva a cera para elas conseguirem retomar a atividade e o acúmulo de mel mais rapidamente. Então, existe um mercado entre os próprios meliponicultores e apicultores para aproveitar essa cera. Então, sobrou a sua cera da sua coleta, da sua manipulação, processa com cuidado, sem muito aquecimento, né? Eu sei que a legislação traz aí, acho que até 60 graus ou 70, nunca me lembro, mas para mim isso já é muito, né? A gente sempre faz o derretimento a baixas temperaturas, a cera delas é mais delicada, então se você tiver um pouco de paciência, ela vai ali, né, se liquefazendo, né, e você consegue remover tudo o própolis que tiver ali, o resto de pólen, assim por diante, purifica, às vezes mistura com a cera de ápice e dispõe no mercado, que outros meliponicultores podem se interessar para comprar, para fornecer para as abelhas dele, né, poupando assim um gasto de energia. E a gente ainda, o que eu gosto sempre de convidar as pessoas é para elas irem um pouco além das atividades óbvias, né? Fazer o uso na linha de cosmético não é assim tão óbvio, porque a própria indústria já abandonou muito tempo o uso da cera na linha de cosmético. Então, os produtos cosméticos naturais normalmente são veganos, e se você introduz a cera ou a própolis, eles deixam de ser veganos. A gente apostou nisso e tem dado certo. Mas ainda assim é um uso óbvio. Mas, por exemplo, olha essa notícia que eu pus aqui embaixo. O Brasil tem queijo que é lavado com cachaça de mel e selado com cera de abelha. Então, se você pegar historicamente o uso da cera, desde o processo de mumificação, ela sempre foi usada para selar alimento, para maturar alimento, né, para preservar. E a gente abandonou um pouco isso. Então, tentar fazer colaboração, né? Olha na região de vocês, né? Tem produtor de queijo, né? Tem produtor de bacon, de linguiça, de outros processados, né? Tenta fazer uma combinação, né? Tenta levar essa novidade para as pessoas, né? E uma outra coisa que eu vi recentemente é a própria venda do mel da abelha nativa no pote de cera. Então a pessoa mastiga, né? E aí depois, só pelo esse prazer de mastigar e assim por diante. Então a gente tem que ter um olhar diferenciado para a cera. Mais uma vez, eu não vou dar muitos detalhes sobre o processamento da cera, não é algo que eu tenha assim muito conhecimento, onde eu tenha me focado mais, atualmente é no mel, né, que depois a gente vai explorar um pouco mais sobre isso, mas o que eu quero sempre convidar vocês é não desperdiçar, né, vocês conseguirem enxergar o processo como um todo, aproveitar todo ele e com criatividade, né.
conhecimento e assim por diante. Eu acho que a cera merece muita nossa atenção, especialmente a cera de abelha nativa, né, que tem essa diversidade impressionante. Bom, o segundo produto que eu quero chamar a atenção é o própolis, né? Então, o própolis, dentro da colônia, ele é usado para proteção. Então, aqui na primeira figura, vocês veem uma região de depósito de própolis, né? Ao contrário da cera, a própolis, a abelha coleta no ambiente. Então, ela vai e recolhe a resina de plantas, né, do ambiente onde a colmeia está inserida e traz na corbícula para dentro do sistema, para dentro da colmeia. Ali, ela manipula com saliva, faz essas áreas de deposição de resina, como está aqui nessa tampa de uma caixa de abelha jataí, ou já usa junto com a cera e faz os cerumes, como está aqui nos potes de mel e assim por diante, né? Então, ela veda toda a colônia, né, protege todo aquele ambiente, então ela tem proteção, ela oferece proteção, e quando a gente vai estudar essa resina, a gente descobre que ela tem capacidade bactericida, que ela tem capacidade fungicida, ela tem capacidade antitumoral, pelo menos in vitro, muitas delas têm ação antitumoral comprovada, ela tem ação antiviral, muitas delas com ações antivirais super interessantes, ela tem ação conservante, né, então antioxidante, e aí, pensando em tudo isso que ela pode representar, né, qual o uso que a gente vai dar para ela? Né? O que a gente vai olhar para aquele produto da nossa caixa de abelha e o que a gente vai fazer com ele? Né? Então, mais para frente, a gente vai falar um pouco sobre isso. E chamar a atenção, mais uma vez, para vocês sobre a diversidade. Porque se ela é espécie específica e ela ainda é regionalmente coletada, imagine a diversidade de resinas que tem aqui no país. Então, são mais de 300 espécies de abelha nativa, cada uma numa região, num bioma diferente. Existe uma sazonalidade, então, tem épocas do ano que tem resinas disponíveis e outras não disponíveis. Então, olha a combinação de riqueza, de diversidade que tem aí. Do lado direito, a gente consegue enxergar muito bem isso, né? É uma resina de mandaçaia, eu tirei ela da tampa, na hora que eu abri a caixa de mandaçaia, descolou, né, todo esse batume aí, né, toda essa composição. No caso da mandaçaia, ela mistura com barro, né, a resina. Aqui estava até com pouco barro, tinha bastante resina para pouco barro, mas olha as diferenças de cor, tá vendo? Cada bolinha dessa, quando a abelha foi lá fazer a deposição, né, olha como como foi sazonal, né? Como no centro estava mais escuro, mais nas extremidades, mais claro, né? Qual seria a diferença nisso? Se a gente pegar um pedacinho do centro e for aumentando esse raio aí, nesse disco que eu estou segurando, vocês acham que a resina vai ser igual? Que os resultados da própolis vão ser igual? Então, carece de muito estudo para esse entendimento da diversidade da resina e da própolis. E, mais uma vez, ressaltando que é uma combinação entre o ambiente externo e o ambiente da colônia. Então, é essa harmonia, é essa combinação que traz o resultado da resina para a gente. A gente tem o pólen, também conhecido como samburá. O pólen, assim como a resina, ele é coletado fora da colônia, né, coletado nas flores. Então, aqui do lado esquerdo, na primeira figura, a gente tem mais uma vez uma foto de mandaguari, né, de Scaptotrigona. A gente tem aqui uma área de cria, né, onde a rainha fez a postura dos ovos, aqui no canto inferior, e depois a gente tem aqui potes de mel e de pólen, sendo que o de pólen são esses potes aqui mais amarelados. Então, o pólen é um alimento proteico, um alimento larval, e como ele é processado, né? Então, a abelha coleta no ambiente, traz na corbícula para dentro do enxame, para dentro da colônia, e joga dentro desse pote. Então, fala, Ju, mas mais uma vez, para as pessoas que não estão habituadas com essa diversidade, né? Mas onde estão os favos, né, aí nessa colônia? Então, diferente da apis, que a gente está conhecido, que foi aquela primeira imagem que eu mostrei, as abelhas indígenas sem ferrão, elas não depositam em favos, né, elas depositam em potes. Então, elas constroem esses potes de cerume e separam o pote de mel e de pólen. Né? Então, a gente tem aqui em amarelado os potes construídos com cerume cheios de pólen, aqui nesse cantinho que está em processo aqui
de enchimento com mel. Né? Essa imagem traz todos os componentes que a gente falou até agora, né? Então a gente tem aqui, no limite da caixa bem escurecida, a deposição de própolis, de resina, para vedar, proteger, né, a colônia contra ataque tanto de micro-organismo quanto de formiga, por exemplo, de mosquitos e assim por diante. A gente tem a cera, que é um cerume, na verdade, ele já está misturado com própolis, bem próximo aqui aos discos de cria, né, onde estão os ovos, e a gente tem aqui os potes de alimento, né, o mel a gente vai falar logo em seguida. Então, a abelha vai para o meio ambiente, coleta os grãos de pólen e traz para dentro da colônia e deposita dentro dos potes de cerume de armazenamento. Durante esse processo de deposição, ela também manipula com saliva esse pólen, de forma que os grãos ali dentro são inoculados de micro-organismo. Então, análises recentes desses grãos de pólen têm mostrado uma diversidade microbiológica muito grande. Então, eu coloquei uma pergunta aqui, é probiótico? Né, é uma das coisas que a gente precisa responder. Eu imagino que sim, mas a ciência ainda está pesquisando sobre isso, né? E das diferentes espécies. Então, se a gente observar um pote de pólen recém-preenchido, né, elas terminaram de preencher de pólen ali dentro, a gente olha, a gente consegue individualizar as bolotinhas de pólen que elas trouxeram na corbícula. Com o passar do tempo, ocorrem processos digestivos e microbiológicos ali dentro, de forma que esse alimento é parcialmente degradado, e a gente consegue ver uma massa, né? Ele fica quase todo homogêneo, embora com porções ainda de diferentes cores, mas ele fica mais homogêneo, e isso pela ação ali digestiva e dos micro-organismos que tem ali. Então, ele é atualmente considerado um estimulante, a gente já tem ação comprovada, estimulante sobre ele, né? A gente tem considerado como um superalimento, ele traz aí um pool de aminoácidos, de micronutrientes muito rico para a gente, né? Com alta concentração de vitaminas que são escassas nos alimentos atualmente. Então, é um produto pouco explorado, a gente vai falar sobre o processamento dele e a gente pode conversar também um pouco sobre o mercado do pólen de abelha nativa mais à frente. Bom, finalmente chegamos no mel. Então, mais uma vez aqui para salientar, a gente tem uma figura mostrando como que é a organização da colônia. Então, a gente tem aqui, mais uma vez, a região de cria, onde fica a rainha, toda essa cera aqui, esse cerume protegendo o invólucro, e mais aqui para o canto esquerdo, os potes de alimento. Então, como eu disse, o mel, ele não é colocado junto com o pólen, ele é individualizado nesses potes. E como que a abelha produz o mel? Né? Então, a abelha sai novamente à procura do alimento e encontra os nectários, que podem ser florais ou não. Ju, tem mel que não é de flor? Tem mel que não é de flor. Né? Então, às vezes, ela pode pegar nectários que estão fora da flor, e ainda ela pode pegar o exudado de outros bichinhos, né, que são os melatos, né, que ela pode não necessariamente coletar o néctar, ela pode pegar os exudados de outros bichinhos. E, bom, ela se alimenta desse produto energético, né, desse néctar, e ao contrário do pólen e da resina, ela não traz na corbícula. Ela joga a língua para fora, né, a glossa, ela engole a gotícula, né, de néctar, armazena num pré-estômago, aí, num papo, e voa de volta para a colônia. Quando ela volta para a colônia, ela vai até a região onde estão os potes de alimento e regurgita essa gotícula de néctar, né? E aí é o que a gente sempre brinca, né? Mel é vômito de abelha. As crianças adoram fazer essa correlação. Então, ela regurgita essa gotícula dentro do potezinho de cerume. Mais uma vez, durante esse processo de regurgitar, os micro-organismos que naturalmente ocorrem no trato digestivo da abelha passam para aquele ambiente onde o mel vai ser armazenado. E ali ele vai sofrer processos químicos, né, e digestivos, e que vai deixar de ser um néctar ou um exudado aí, né, um produto extrafloral, para se transformar no mel. Né? Então, ele é um alimento energético das abelhas e ele tem um elevado teor de água.
E aí vale um destaque, né? Então, se vocês olharem a imagem aqui embaixo, cada potezinho desse é uma espécie de abelha diferente, né? O mel de uma espécie de abelha diferente. Então, a gente tem meles muito escuros, a gente tem meles impressionantes aqui, que são os brancos, que as pessoas sempre se encantam com eles, né? E a gente tem os mais claros, a gente tem vários tons, né? E a gente consegue ter essa variação de tom numa mesma espécie. Então, mais uma vez, chamando a atenção para essa diversidade impressionante que é os tipos de abelha que tem no Brasil. Vamos pegar a jataí de novo. Então, o mel da jataí é produzida no sul, produzida aqui na região do Cerrado, produzido na Mata Atlântica, produzido muitas vezes numa região mais seca ou numa região super úmida como a região norte do país. Vocês acham que o mel é igual? Sabe? A gente tem análises atualmente que mostram que ele tem uma matriz química e microbiológica muito semelhante, mas características do local são muito presentes. Então, isso traz variação de cor, isso traz variação de odor, né, de características organolépticas, isso traz variação. Caiu. Isso traz uma variação de quanto eles, de umidade muitas vezes, né? Então, de uma mesma espécie, tem local que é super úmido, tem lugar que é menos úmido. Então, assim, é uma diversidade impressionante, né, que a gente tem de espécies e de regiões. E numa mesma região, a gente também tem diferença. Então, o mel da jataí agora no inverno é muito diferente do mel da jataí no verão. Né, ele possui até diferenças com relação à umidade. Então, como é que a gente vai tratar esse produto? Né? Sendo que o nosso padrão de comparação é o mel de aves, né, que é um produto que tem variação, mas nem tanto. Né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre essa diversidade. Mas, de um modo geral, o mel de abelha nativa ele é mais ácido, ele tem menor densidade e menor doçura quando a gente compara com o mel de mercado, com o mel de aves melífera. Ele possui uma grande quantidade de micro-organismos, eu já expliquei por quê, né? Ele possui uma quantidade impressionante de flavonoides e uma combinação de açúcar muito rico. A gente sabe os açúcares que são mais comuns para todos os tipos de mel, mas a gente está de olho naqueles que são menos comuns, naqueles que são mais complexos, aqueles que são mais difíceis de a gente obter na nossa alimentação. Então, isso também daria mais uma hora de conversa para falar por baixo, para a gente falar só sobre as características químicas aí interessantes dos mel de abelha nativa. Mas, de um modo geral, eles possuem combinações muito únicas e muito ricas, além de uma cristalização bem fina, né? Lembrando que o mel verdadeiro cristaliza. Sempre bom ressaltar. Então, o aroma e o sabor variam entre os méis de espécies, entre uma mesma espécie, entre diferentes regiões, entre diferentes épocas do ano. Né? Então, imagine as ricas possibilidades para o desenvolvimento de novos produtos. Né? O que eu quero chamar a atenção para vocês o tempo todo sobre a diversidade de abelha é que a gente tem que trabalhar com essa pluralidade de produto. A gente tem que agregar valor a isso. Né? A gente tem que parar de tentar homogeneizar ou de manter eles todos muito padronizados e, ao contrário, agregar valor justamente a essa diversidade, a essa pluralidade de coisas que eles vêm aparecendo, que eles nos mostram. E agora, indo um pouco mais a fundo sobre os produtos e os favos. A gente tem registro, né, de que eles são comestíveis, que tinham tribos, né, ou comunidades anteriores aí, que se alimentavam dos favos, né, e vocês imaginem a qualidade nutricional que isso tem. É impressionante, né, será que isso pode se configurar um novo produto? Né, eu sei que é polêmico, mas por que não pensar? Né, pensar não prejudica ninguém, né, a gente precisa ampliar, né, eu falo, vamos olhar para o todo, a gente dá aquela ampliada, e aí depois a gente focaliza no que a gente é capaz de trabalhar. Por último, esse monte de micro-organismo. Né? Então, essa é uma parte da qual eu tenho me dedicado a ter um olhar mais criterioso. Né? Então, se a gente selecionar esses micro-organismos, o que a gente é capaz de fazer com ele? A gente é capaz de fazer medicamento? A gente é capaz de fazer fermentação? Né? De fazer bebida? Né? De fazer alimento?
né, a partir dele, a gente consegue fazer controle biológico, a gente consegue multiplicar esse organismo e matar alguma praga ou algum outro produto. Então, assim, vocês entendem a complexidade que é um ninho de abelha nativa, né, e as N possibilidades que a gente consegue desenvolver a partir deles, né. Então, falando um pouco sobre o beneficiamento, então, de uma maneira simples, como é que a gente beneficia o própolis, né? Então, eu sempre incentivo as pessoas a produzirem própolis, né? Atualmente, a gente tem incentivado as mulheres que participam do programa a acumular própolis. A gente sabe que tem toda uma questão legislativa que a gente precisa se organizar, né, para conseguir o selo de inspeção de própolis de abelha nativa, mas ainda assim, por que não produzir para o próprio consumo, para o consumo da família? Porque é muito simples. Então, se vocês olharem aqui nessa melgueira, olha a quantidade de própolis que tem aqui. Ó. Olha aqui, com uma mãozinha assim, a gente consegue retirar uma camada grossa. Então, tem espécies que depositam, essa aqui é uma melgueira de Mandaguari, Captotrigona, tem espécies que depositam uma grande quantidade de própolis e ele é de fácil extração, principalmente para quem está começando. Em conversa com a professora Geila, com o Dr. Micael, né, a gente tem incentivado as pessoas a fazer extração a álcool, embora a extração a água esteja disponível. Mas para quem tem uma escala pequena, para quem quer fazer consumo em casa, para quem quer começar a fazer os primeiros testes com um cosmético ou novos produtos, vale a extração a álcool. Eu coloquei aqui embaixo uma pequena receita, né, que a gente coloca 300 gramas da própolis pura, né, que é isso aqui que a gente tirou, né, em algumas a gente consegue tirar a resina bem fresca, em outras está mais ressecada, então a gente remove 300 gramas, vai acumulando. Ah, Ju, mas eu tenho pouca caixa, como eu vou acumular? Você retira e congela, põe no saquinho e vai congelando a sua resina. Até daí mais ou menos uns 300 gramas, ou diminui as proporções aí para fazer uma quantidade menor. E a gente vai colocar em 800 ml de álcool de cereais e 200 ml de água destilada, seria o ideal. Ah, Ju, é difícil conseguir água destilada, tudo bem, coloque o que você tiver de melhor da sua água aí para o próprio consumo. A gente sabe que tem alguma interferência no resultado final, mas assim, vale a pena, mesmo assim. Ou pode simplesmente remover a água aí do sistema. Por que a gente coloca a água e o álcool? A maioria dos componentes da própolis são lipossolúveis. Então, eles vão se dissolver no álcool, mas uma pequena porcentagem também se dissolve em água. Então, essa combinação faz com que a gente libere a maior quantidade de produtos biologicamente ativos na resina, capazes de fazer bem para a gente ou para o uso que a gente for destinar. Então, a variação aí das concentrações das formulações são de 5% a 30%, né? Esse aí que eu coloquei é de 30%. A gente tem chamado a atenção sobre a qualidade do álcool de cereais, né? Isso tem sido um problema. A gente chegou a cogitar fazer álcool de mel, então a gente teria que fermentar e depois destilar, né? E fazer o nosso próprio álcool, e aí sim beneficiar a nossa própolis, mas a gente consegue aí achar algumas produtoras de álcool aí mais interessantes, né? Ju, pode ser álcool de bolsa, pode ser álcool de supermercado, não, gente. Para consumo, se você for tomar, se você for fazer uma linha de cosmético, precisa ser um álcool de cereais ou um álcool de mel, por exemplo, que seria ainda muito, muito superior, né? Ao álcool de cereais em termos de qualidade. Mas, de qualquer maneira, tem que ter esse cuidado, né? Se for para o consumo. E mais uma vez, né, como eu já disse, existe uma variedade muito grande e a gente tem diferentes aromas, né? Então, quem já está acostumado com as espécies de abelha nativa, cheira uma resina e fala, essa aqui é mandaçá, cheira outra, essa aqui é mandaguari, essa daqui é borá, né? Então, a gente tem uma diversidade enorme de aroma, né? Então, o que a gente pode fazer com isso? Né? Pensem, né? O que a gente pode fazer com um produto que tem essa diversidade de aroma? Então, consumir, né, mostrar os benefícios da saúde, né, acho que o Dr. Micael vai falar sobre a própolis na live dele, na palestra dele. Então, além disso, o que mais que a gente pode fazer? A gente tem usado como conservante, né, além de um produto biologicamente ativo na linha de cosmético. Então, mais uma vez, estou fora de combate, estou em Getulina por esses dias com as crianças, por conta da quarentena, então estava quase sem produtos da Eborá. Mas eu tenho aqui um bálsamo, que foi um dos primeiros que a gente fez,
que foi até um teste que eu fiz aqui, né, acho que dei para minha mãe de presente, então ele já está vencido, esse bálsamo aqui, ó, há quase 6 meses. Então, se vocês olharem, ele não tem absolutamente nenhuma marca de contaminação. Então, não tem fungo crescendo, não tem bactéria crescendo, ele está intacto. E o único conservante que a gente usou foi a própolis, nesse caso a própolis vermelha de Apis. Mas era porque é um bálsamo labial e ela possui características interessantes. Então, qual o convite que eu faço a vocês? Tentem romper a barreira da ciência com a barreira da produção. Então, faça uma pesquisa sobre os diferentes tipos de própolis que vocês têm disponível. Então, se você cria Jataí, dá uma bugada lá no própolis de Jataí. Né? Tem uma aba do Google específica que chama Google Scholar, né, que põe lá só trabalhos científicos. Muitos são em inglês, mas a gente tem alguns em português também. Então, digita lá, própolis de Jataí. Né? E olhe o que a ciência já mostrou, para que essa própolis serve, e tente pensar na formulação com base nisso. Né? Então, escolha a própolis de acordo com o seu interesse, no que você quer fazer, ou ao contrário, faça uma pesquisa e aí passe a criar determinada espécie de abelha para retirar uma própolis para te servir no que você gostaria de fazer. Então, mais uma vez, a gente tem uma linha de cosmético e a gente tem variado na própolis que a gente usa de acordo com o interesse que a gente tem. Então, para regeneração de pele, de lábio, de dermatite atópica, a própolis vermelha é ótima, né? Para pós-sol, ela é ótima, é de Apis, mas a gente sabe que é ótima. Querendo ou não, Apis, a gente tem uma quantidade de estudo científico muito superior à própolis de nativa, mas estão aparecendo estudos com própolis de nativa. Então, se você quer fazer uma pomada antifúngica, né, qual própolis você vai usar? Né? Tem uma saia que está disponível. Então, se você quer fazer uma própolis, uma pomada, nem que seja para o seu próprio uso. Ó, Ju, estou sempre com herpes, né? Tá sempre aparecendo herpes, eu queria fazer alguma coisa porque eu não quero ficar usando a ciclovírus, o que eu faço? Dá uma bugada lá, que própolis tem sido ativa contra o vírus da herpes? Né? Então, olhe para a sua diversidade, né, e direcione aquilo que você tem para desenvolver coisas criativas e interessantes. Né? Então, a partir da extrato, a gente consegue brincar demais. E essa é a parte que eu mais gosto. Bom, o beneficiamento, acho tão estranho a gente ficar dando palestra olhando para essa tela de computador, assim, é um horror. Mas tudo bem, a gente segue, espero que em breve a gente consiga ter uma troca mais calorosa. Aí a gente segue. O beneficiamento do pólen, né? Não tenho, mais uma vez, tanta experiência. A gente começou a beneficiar pólen há pouco tempo, a gente teve poucas unidades de pólen disponível no mercado dentro do projeto, depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre isso. Mas o que eu sei de pólen é que a retirada necessariamente precisa ser manual. Né? Então, a gente pega o potezinho, que essa membrana aqui está só com mel, mas a gente pega o potezinho ali de cera, em que o pólen está armazenado, a gente remove a camada de cerume e vai depositando aquele pólen em um lugar aí higiênico, né? Depois eu vou falar um pouco sobre as boas práticas aí, né, de higiene, assim por diante. Então, a retirada é manual, normalmente na primavera, que é onde acontece a maior acúmulo. Ó, Ju, é regra? Não é regra. Né? Você tem que observar qual é a sua realidade. Né? Em que época do ano você olha a sua colmeia e ela está com bastante entrada de pólen? Ela é regular? Né? Você precisa trabalhar aí com a sua realidade. Né? Mas, normalmente, a retirada de pólen é durante a primavera. A gente tem visto diferentes tipos de processamento. Então, o primeiro deles é a desidratação, né, como faz com o pólen de Apis. Então, a gente submete a uma temperatura, retira a água e estabiliza. Por quê? Como nessa primeira figura, aqui logo acima, o pólen fermenta muito de abelha nativa. Ele vem cheio de levedura, ele vem cheio de bactéria acética. Né? Então, mesmo depois que você retira da colônia, aquilo continua vivo, né? Continua com a sua atividade ali o tempo todo. Então, se você retira a água, você estabiliza essa atividade. Uma outra maneira que eu vi recentemente foi congelando, né? Você põe num congelador, num refrigerador, e você retira a água, né? Porque o congelador também promove, né, essa desidratação a baixa temperatura, e o que eu provei ficou muito gostoso, né? Achei bem inusitado. Lembrando que se você tiver peixe no seu congelador, o resultado não deve ser tão bom. Mas enfim, se for para o seu próprio consumo, desfrute.
O que a gente tem usado é misturado ao mel e depois refrigerado, como está nesse potinho aqui embaixo, que vocês podem ver no canto direito. Por que a gente tem feito isso? A gente tem percebido que o nosso consumidor gosta do produto vivo. Ele gosta de sentir aquela energia da floresta, da natureza, sentir aquele alimento vivo mesmo, né? Aquela energia toda que pode trazer dentro desse componente. Então, a gente consegue estabilizar misturando no mel. Ju, mas aí não vai continuar fermentando? Vai. Então, a gente consegue dispor esse produto numa prateleira? Não, a gente não consegue dispor. A gente tem feito poucas unidades e normalmente sob encomenda, porque as pessoas que consomem gostam muito de consumir, e vocês imaginem a riqueza. Esse é o alimento normal de todas as abelhas. É uma outra pergunta que a gente sempre tem: Ju, tem geleia real? Não, a gente tem outro tipo de alimento normal, que é a mistura de pólen com mel. Então, uma colherinha aí matinal dessa mistura de pólen, que a gente chama de samburá, com o mel da própria espécie, é impressionante, é uma bomba aí de boas energias, né, de flavonoides, de micro-organismos e assim por diante. Bom, chegamos finalmente no mel, né? Como é que a gente tem beneficiado o mel? Então, a gente tem o processo de sucção ou por derramamento. Então, para quem não entende, essa aqui é uma melgueira média, né? A gente tem melgueiras menores, como a da Jataí, a gente tem melgueiras maiores, como a da Borá. Mas, normalmente, é um quadrado assim, em que aqueles discos de cria não avançam, ela é interrompida aqui atrás. Mais uma vez, seria muito gostoso se a gente tivesse ao vivo, eu tivesse vídeo me mostrando, mas, enfim, já caiu um negócio ali atrás, não posso deixar cair essa melgueira. Então, a gente remove essa melgueira, ou não, né? Então, tem pessoas que têm tido o cuidado de tirar com seringa, por exemplo. Então, você pega uma seringa, você vem em cada um desses potezinhos aqui e vai fazendo a retirada, colocando num outro recipiente aí também bem higienizado. Outras pessoas têm usado um sugador odontológico para isso. Mais uma vez, o nosso não está aqui, ele está na área do meliponário, né? Mas ele agiliza um pouco esse processo. E a gente ainda tem o de remoção da melgueira, que foi isso aqui que eu fiz. Eu tirei para mostrar para vocês uma abelhinha que a gente tinha aqui. Então, a gente faz a retirada da melgueira e a gente pode tirar toda essa daqui e espremer, né? Com a mão, não, né? A gente tem que ter um cuidado aí. Atualmente, as pessoas têm feito com um espremedor de inox, espremedor de tubérculo mesmo, e depois usa a cera, processa a cera da maneira como a gente falou no começo. Quais são as vantagens e as desvantagens de cada um desses processos? Então, se a gente tirar por sucção e mantiver esse cerume aqui, a abelha vai ter muito menor gasto de energia, como a gente já tinha dito. Ela vai ter o trabalho, logicamente, de depositar novamente o mel aqui em cada um desses potes, mas ela não vai ter o trabalho de construir esses potes, né? De ter esse gasto de energia, de produzir a cera para construir esses potes. Por outro lado, a gente sabe que o aproveitamento é muito maior, né? A gente tira muito maior quantidade de mel se a gente fizer a remoção desses potes e espremer e depois beneficiar a cera. Então, mais uma vez, né? Pergunte a você mesmo qual é o objetivo do seu meliponário, né? O que você quer fazer com ele, né? Qual a maneira como você quer gerar renda. Você não precisa descobrir rápido, você pode ir testando e sentindo e assim por diante, mas tenha muito claro para você os seus objetivos para determinar a maneira como você vai lidar com cada um dos processos de beneficiamento que estão aí disponíveis, né? Então, existem essas duas maneiras, a gente varia de acordo com a espécie, tá bom? Uma vez retirado esse mel, como é que a gente vai processar e comercializar? Né? Então, a gente já falou que ele tem grande quantidade de água e grande quantidade de micro-organismo. Então, a gente tira ele daqui, assim como o pólen, ele está vivo, ele está com ação microbiana ali o tempo todo. Como é que a gente vai fazer? A primeira maneira de processar é fresco. Então, tirou, né, fez o processo de decantação, filtração, a gente invasa e põe na geladeira, né? O outro é maturar. Então, você vai depositar ele em diferentes tipos, e aí entram várias questões sobre a maturação. Tem gente que prefere embalagens plásticas, tem pessoas que preferem embalagens de vidro, tem pessoas que preferem embalagens de inox.
A grande questão é que a gente também tem pouco estudo sobre as diferenças entre cada uma dessas embalagens no efeito final do seu mel, né, para cada uma das espécies, em cada uma das regiões, entende como, né, isso tudo vai aumentando, né, como a pluralidade, a diversidade de produto também traz uma dificuldade. Então, teste aí no seu produto. Ó, quero vender maturado, tá? Crie o seu padrão, observe, faça a retirada e vá fazendo observação no processo de maturação, para saber, na época do ano, para cada uma das espécies, quanto tempo eu vou ter que deixar ele descansar para que as ações de micro-organismo criem um certo equilíbrio e ele se transforme no produto maturado. Eu tinha um aqui que eu tinha trazido de presente para o meu pai, um melzinho de jandaíra do Ibira, do Joca, maravilhoso, que a gente fez, acho que no nosso último evento, que tinham pessoas, a gente fez junto, e é um melzinho super maturado, então vocês perceberem, ele é bem líquido, ó, e ele tá absolutamente sem nenhuma espuma, né, sem nenhuma formação de bolha, então perfeitamente maturado, tá vendo? Só que eu acho bem complexo o sistema de maturação. Principalmente porque tem pessoas que falam que o mel está maturado, você olha lá, ele ainda não está estabilizado. E não tem um grande problema, é justamente isso que eu estou dizendo, né? Varia, né? Então, às vezes, o mesmo mel de Mandaçaia daqui da nossa região, o tempo de maturação dele é muito diferente do mel de Mandaçaia da Bahia, por características mesmo de cada uma das regiões. Então, você tem que ter esse olhar criterioso sobre o seu produto para, então, decidir o meio que você vai beneficiar. Depois da maturação, a gente tem o pasteurizado, né? Então, o pasteurizado seria a gente esquentar o produto por um certo tempo, até que esses micro-organismos todos morram. Só que nesse processo, além de a gente perder todo esse potencial de vida que o mel de abelha nativa tem, a gente ainda perde um monte de flavonoide, a gente desnatura um monte de proteína interessante, de outras vitaminas e assim por diante. Então, de tudo, para mim, pasteurizado é onde eu encontro maiores problemas para o resultado final. E depois a gente vai discutir um pouco disso. E a gente ainda tem o processo de desumidificação, né, que tem sido feito normalmente em estufa. Então, mais uma vez, você coloca o seu mel lá na estufa, retira, põe em bandejas aí lá na sua estufa por um certo tempo, até aumentar a densidade, que nada mais é do que retirar uma quantidade até ficar perto de 20%, onde a gente sabe que a concentração de açúcar não permite mais a multiplicação desses micro-organismos, então a gente considera ele como sendo estável, então ele fica mais viscoso. O mel desumidificado que eu mais gosto é um de Mandaçaia e um de Uruçu, que a doutora Gina faz na Bahia, mas eu não tinha mais nenhum deles, porque, por motivos de comermos todos. Então, eu ponho aqui uma dúvida, um questionamento sobre o aquecimento, a gente precisa pensar muito sobre isso. Eu sei que a legislação dá um patamar máximo para que o mel seja aquecido, mas ela usa critérios, na minha opinião, muito simples, né, para avaliar se o mel perdeu a qualidade ou não, né, e flavonoide, e micro-organismo, né, como que a gente aquece uma riqueza dessa? Mas, mais uma vez, eu consigo entender que cada um tem uma condição diferente e a gente vai discutir isso no final, né, então, muito tem se falado no mel como substitutivo do açúcar, especialmente o mel de abelha nativa, mais uma vez o Dr. Michael vai falar sobre isso, sobre os benefícios, e é um mercado muito grande ainda a ser explorado, né. Então, falando um pouco agora sobre as boas práticas, né, para qualquer um desses produtos em que a gente citou, né, seja a cera, seja o mel, o pólen ou a resina, até mesmo os micro-organismos ou o favo, a gente precisa estabelecer um protocolo de boas práticas na nossa produção. Né? Então, prender os cabelos, né, porque eu estou totalmente fora, né, do contexto de boas práticas, então colocar touca, máscara, né, cirúrgica, luvas, então higienizar muito bem, evitar ao máximo o uso de plástico, né, eu sei que a legislação tem critérios para isso, estou falando aqui sobre o pequeno produtor. Se depois a gente for falar de grandes produtores, aí sim a gente consegue sistematizar, mas dentro da sua pequena produção, que é o grande representativo de abelha nativa,
proteger os cabelos, né, proteger de saliva, né, o cuidado com as mãos, as unhas sempre muito bem cortadas, se puder fazer o uso de luvas, de higienizar o material, evitar, nunca usar madeira, então colheres de madeira, palitos de madeira, assim por diante, porque eles guardam micro-organismos que proliferam ali dentro, bolores, né, então sempre coisas metálicas, de preferência inox, né, então a gente usa esse material, higieniza de uma caixa para outra, de preferência. Meu pai trouxe uma água. Obrigada. O pessoal fala muito. Desculpa, o pessoal fala demais. Então, ter um cuidado básico com essa higiene é importante. Né? Então, no momento que a gente for abrir a caixa, né, olhar com cuidado, né, se não vai cair nada aqui dentro, a gente sempre usa um acetato, entra aqui no final da melgueira com a tampa, então são cuidados básicos aí de higiene. O segundo ponto é o respeito, né, gente? Eu acho que a gente não precisa falar muito sobre isso para a meliponicultura, eu falo, a gente consegue ter até cliente vegano, porque eles reconhecem esse amor que a gente tem por esses animais, assim, é um caminho sem volta. A partir do momento que a gente começa a conviver com as abelhas nativas e ter essa relação, é um caminho sem volta. Eu tô sempre brigando com meu pai, porque cada vez que eu venho aqui para casa dele, ele tirou uma abelha do sítio, tô aqui na casa dele, mas assim, eu até entendo, porque ele quer, cada vez tem mais aqui na cidade, eu queria deixá-las todas lá no sítio. Mas ele, é esse amor, né, esse encantamento, esse processo meditativo. Mas ainda assim, né, sei que algumas pessoas destoam esse processo e não tem tanto cuidado, né, e tanto respeito com o animal. Então, sempre que a gente for fazer a remoção, né, da melgueira, a gente tem algumas coisas que conseguem soprar, por exemplo. Tem um negocinho que é para churrasco, bem antigo. Se você vai fazendo aquele processo de vento, você sopra. Então, as abelhas que estavam trabalhando aqui na melgueira normalmente descem, né? E a gente faz a remoção da melgueira sem tanto prejuízo, sem tanta morte dessas abelhas. É claro que a nossa atividade impacta na colônia, né? Sempre essa conversa que eu tenho com as pessoas que perguntam, mas não morre abelha? Morre abelha. É lógico que morre abelha durante o processo. Só que quantas colmeias a gente já multiplicou? Quantas colmeias a gente já salvou? Então a gente tem que ter um olhar como um todo. Mas, de modo geral, eu gosto de lembrar sobre esse respeito. Né? Algumas pessoas perguntam sobre os horários, né, que a gente faz a retirada. Isso é muito particular. Eu sei que tem locais que só conseguem fazer retirada de produtos de abelha à noite por conta de apis, por exemplo, e não vejo problema nenhum. Né? Mas, e o cuidado depois, quando a gente for devolver esses produtos, né, de sempre passar uma fita para que não tenha invasão de formiga ou de furídeo, assim por diante. Então, sempre com muito cuidado. Então, o primeiro ponto é a higiene, e tão importante quanto ele é o respeito por cada uma dessas entidades aí, desses indivíduos. O segundo ponto, que eu tenho sempre conversado com as pessoas, né, com os colegas aí de profissão que têm vendido seus produtos, é sobre o lote. Todas as vezes, gente, em que vocês retirarem algum produto, guarde-o como lote, faça a anotação, não importa que você não tenha o seu rótulo tão bonitinho, tão bem organizado, mas faça a anotação do lote. Então, e é simples, coloca o mês, o ano e a espécie, tudo abreviado. Então, vamos supor que foi a primeira retirada de mel de jataí. Então, se você tiver um decantador, ótimo. Se você não tiver um balde bem higienizado, deposita todo aquele mel lá, né? Faça uma mistura. Algumas vezes a gente precisa aquecer para que essa mistura seja adequada, mas a gente não tem feito isso e tem dado umas variações e está tudo bem para a gente, mas algumas pessoas gostam de aquecer para homogeneizar, mas faça a anotação daquele lote, retire um potinho para você e guarde na geladeira. Isso é a sua defesa, da sua higiene, do seu cuidado. Então, se der um problema, qualquer coisa, como um produto novo no mercado, né, é muito fácil, às vezes, a gente indicar para uma criança, para um idoso, ele tem um revertério por causa de um vírus, e aí ele fala que foi depois que ele consumiu o nosso produto. Então, faça a anotação de lote, isso é o mínimo, assim, que a gente precisa ter em termos de rótulo, o mínimo. Para quem já está um pouco mais avançado, mande os lotes para análise microbiológica, e aí, que seria a sanitária, né, para analisar a contaminação, ou os requisitos mínimos aí, né, que estão na legislação sobre a qualidade do mel, então pH e assim por diante, contaminação, né, a gente já chegou a pegar lote de mel para teste, assim, que estava, por exemplo, misturado com mel de apis.
Então, né, e o cuidado no armazenamento e no transporte, né, então eu não pus transporte, mas esse cuidado, então não expor ao sol, ao aquecimento excessivo e assim por diante, de acordo com a maneira como você processou o seu produto, né. Mais recentemente, a gente fez um levantamento, né, para um projeto em que a gente está se dedicando, para conhecer como é que está o panorama de processamento de mel aqui no Brasil das marcas que estão aí no mercado, né, de pessoas que já estão vendendo, né, a gente fez uma pesquisa na internet, nos Instagrams, nos Facebooks, né, e a gente viu que a grande maioria das marcas, né, que já tem um rótulo, pelo menos o nosso rigor, a gente teve um certo rigor, assim, a pessoa pelo menos já tem um rótulo, né, a maioria é refrigerada e pasteurizada, né, das marcas que estão aí no mercado já podendo ser vendidas, né, com rótulo assim por diante. Essas duas categorias de processamento foram as que mais se destacaram, seguidos pelo maturado e depois o desumidificado. Isso na realidade do estado de São Paulo, tá? A gente não foi, vamos colocar Sudeste, né? A gente conhece tão pouco a realidade da meliponicultura raiz, né, cultural e tal. É uma lacuna que eu tenho no meu conhecimento, né? Gostaria de ter acesso maior àquelas pessoas que cultivam há tantos anos e assim por diante, né? Mas dentro da minha limitação, o que eu encontrei foi isso, né? De todos esses que a gente encontrou, somente os pasteurizados tinham um selo de inspeção federal. A gente não encontrou nenhum aqui na nossa região que tivesse alguma outra maneira de processamento que não fosse o pasteurizado, né, para obter o selo de inspeção sanitária, né. Os que tinham selo de inspeção municipal e estadual tinham outras maneiras, mas maturado, agora não me lembro, mas acho que maturado eu não vi nenhum que tivesse algum tipo de selo de inspeção municipal, assim por diante. Muito provavelmente o Joca deve estar em busca do dele. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção para isso? A gente não tem dados oficiais sobre a nossa atividade, né? Eu procurei saber aí, né, nos órgãos, né, no Brasil como um todo, a gente não sabe, né, quantas pessoas estão fazendo, a maneira como elas estão fazendo, né, como é que a gente vai se entender como grupo, né, como uma instituição, aí uma atividade regulamentada, se a gente nem se conhece, se a gente nem sabe como a gente tem trabalhado, né? Então, me chamou muita atenção, né? E aqui eu fiz uma tabela comparativa entre os métodos de processamento e alguns benefícios ou não da atividade, né? Então, eu fiz uma classificação em alto, médio e baixo com relação ao preço do processamento, a facilidade da operação, a estabilidade do produto final, a preservação das características do produto final, a facilidade de adequação à legislação e a facilidade de comércio, né, físico e no e-commerce, de cada um dos processamentos. E aí, o que a gente consegue tirar disso? Que a decisão que a gente toma sobre a maneira como a gente vai processar o nosso mel, ela é determinante em toda a nossa cadeia de comércio. Então, se a gente pegar, por exemplo, que a gente vai fazer o processo de refrigeração, o preço do processamento, ele é médio. Por que eu coloquei médio? Porque normalmente você vai ter que ter mais de uma geladeira. Então, você tem um gasto de energia aí alto. Então, mais uma vez, eu tive um olhar para o pequeno produtor. Não estou pensando em ninguém com grandes investimentos, pensando na gente, né? A facilidade de operação é alta, né? Você vai simplesmente tirar e refrigerar. A estabilidade do produto final, médio, né? A gente sabe que dentro da geladeira mesmo ali, ele continua tendo uma ação, né? E quando a gente precisa tirar ou transportar, a gente percebe já ali o processo fermentativo, né? E a ação de micro-organismos, né? A preservação das características do produto final, alta. Se a gente for comparar com os outros, né? Esse método, teoricamente, é o que mantém maior os níveis de flavonoides, de micronutrientes, né? De micro-organismos e assim por diante, porque ele é muito parecido com o que a gente acabou de tirar. Qual que é a facilidade de adequação à legislação? Muito baixa, né? Eu não conheço ninguém que tenha conseguido um CIF, né? Até convido as pessoas a darem, né, depoimentos ou outras realidades depois, né? Vou colocar nossos canais de comunicação para que eu amplie um pouco a minha visão da cadeia como um todo, mas a gente
Eu não conheço pessoas que tenham conseguido um selo de inspeção federal refrigerando mel de abelha nativa ainda, né? Qual que é a facilidade de comércio e do e-commerce? É muito baixa, né? Então, como é que eu vou mandar o nosso mel aqui de Getulina lá para o sul do Brasil? Né? O Sedex vai ter que ser o Sedex mais caro, e a pessoa vai desistir da compra, né? Porque para ele ficar o menor tempo possível fora, senão eu vou ter que comprar um monte de isopor, vou gerar lixo com isso. Então, se a gente pegar cada um dos tipos de processamento e analisar a cadeia como um todo, a escolha do nosso processamento é muito determinante para o nosso objetivo final. Então, qual que era o nosso objetivo inicial? A gente ia para a feira, a gente ia para eventos de gastronomia. Então, refrigerado, embora desse trabalho, porque a gente parece eternamente vendedora de coxinha, a gente estava cheio de isopor, aqueles gelo derretendo e tal, assim por diante, mas era fácil e barato. Então, a gente pegava os isopores, colocava umas placas de gelo lá e ia para os eventos. Então, avisava a pessoa que ela precisava refrigerar assim que ela chegasse na casa dela. Aí, veio o corona, a gente não tem mais nenhum evento, todos cancelados, a gente precisa fazer o quê? E-commerce. Como que fica a nossa dificuldade de acordo com a nossa escolha? Entendeu? Então, a gente precisa pensar muito bem nisso, né? Como vai ser a sua maneira de comércio. Aí, agora eu queria falar um pouco com vocês sobre as perspectivas de mercado, né? Então, o que tem acontecido atualmente? A gente tem acumulado uma grande quantidade de informação sobre esses produtos. Tem muita gente interessada. Nos últimos 10 anos cresceu bastante as perspectivas de uso desses produtos, seja para gastronomia, para saúde ou para ciência, como eu estava dizendo, isolar micro-organismo, testar remédio, né, testar própolis, testar, enfim, uma série de coisas. Então, o mercado tem ampliado muito e o preço também, consequentemente, e as pessoas têm se interessado mais pelo produto. Então, só para a gente ter uma ideia, a gente tem mel aqui no estado de São Paulo, 100 e poucas gramas, 100 ml, sendo comercializado por mais de R$100 o mel de Borá, na cidade de São Paulo, por exemplo, em locais, mercados de alta gastronomia. Né? Quanto que dá o quilo? 1 quilo de mel de Borá, 100 gramas, está R$1.000, então o produtor estaria ganhando. Então, é um produto que está com um valor agregado muito alto. Então, a gente está com perspectivas de mercado muito boa para todos esses produtos, né? Tem crescido bastante o interesse. Mas aí vem o aumento da demanda. E como tem ficado a produção? A gente sabe que a produção atualmente é toda artesanal. São pouquíssimas pessoas que desfrutam de algum tipo de investimento mais alto para estruturar a produção de uma maneira mais volumosa. A grande maioria é artesanal. E o que tem causado? Qual tem sido o impacto? O baixo preço para o produtor. Então, às vezes, o produtor muito simples, né, tem passado aquilo para outras pessoas que vão revender a um valor muito baixo. E lá no mercado, a pessoa põe um rótulo bonito, né, tem um discurso muito bonito, conhece outras pessoas e vai ter um alto valor de mercado. Né? Então, tem aparecido atravessadores, ou pode aparecer atravessadores nesse processo. Né? Como que a gente enxerga a biodiversidade em grandes corporações estrangeiras? Né? Como é que a gente apresenta esse produto? Como eu disse, tudo tem diversidade. Como que a gente homogeneiza isso? Como é que ele vai ser apresentado, né, para outras atividades? Então, a gente sabe, por exemplo, que grandes empresas da linha de cosmético têm prospectado esses produtos e não têm se interessado justamente pela falta de homogeneidade. Sorte para a gente, na minha concepção. Prefiro muitos pequenos aí desenvolvendo produtos muito locais e regionais do que grandes corporações homogeneizando aí a nossa própria de agora que seja para fazer um sabonete aí, enfim, alguma coisa desse tipo. Como tem se comportado a legislação? Depois a gente vai ter a palestra da Carol, né, para falar um pouco mais sobre isso, né? Quais são os danos ecológicos, né? Vejo tanta briga, né, às vezes em grupos de meliponicultor, né? Sim, apis, não apis, como é que eles... Qual o tamanho qual o tamanho da mata, do seu pasto apícola disponível para que você tenha aí a sua produção mínima e assim por diante, né? Quais são os danos ecológicos que a atividade pode trazer? Eu, particularmente, vejo poucos, eu só vejo benefícios. Para mim, quanto mais gente produzindo abelha, mais as coisas melhoram. Mas o que tem acontecido, por exemplo? Alto índice de pessoas que dão xarope para aumentar a produtividade. Então, a gente sabe que tem espécies como a mangaçaia que aceitam muito bem a alimentação artificial e as pessoas estão dando xarope.
Você acha que o produto final é o mesmo que ela coletar, né, que está de diferentes espécies da Mata Atlântica, por exemplo, ou do Cerrado? A gente não sabe, a gente precisa de estudo disso, precisa saber, né, o quanto que a gente pode alimentar, o quanto que a gente não pode alimentar. Então, o que eu quero dizer? A gente não tem tido um olhar para a cadeia produtiva, né, do mel de abelha nativa no Brasil. A gente não tem tido um olhar amplo para essa realidade, né, para as perspectivas. A gente não tem agido como um grupo, a gente não tem agido como uma colmeia, para a gente se enxergar, para a gente se conhecer, para a gente reconhecer a nossa realidade e aí então fazer propostas que sejam benéficas para todo mundo. Porque a gente está falando de uma tecnologia socioecológica, a gente está falando de uma atividade que é capaz de cuidar do meio ambiente e ainda remunerar bem pequenos agricultores, né, pessoas que voltam para a terra, que vão estar desonerando a cidade, que vão estar vivendo com dignidade, protegendo a natureza e oferecendo um produto que é incrível. Toda vez que eu vou falar sobre isso, de verdade, gente, eu me arrepio, porque a partir do momento que eu conheci a meliponicultura, é como se toda a minha vida tivesse se transformado dentro da biologia, né, e como ser humano e assim por diante. Né? Então, o Projeto Eborá, falando um pouquinho pela gente, teve a visão dessa realidade, e a gente tem tentado se colocar com muita dificuldade, e agora eu agradeço do fundo do coração as parceiras que têm tido a coragem de dar a mão para a gente e aceitar esse grande desafio. Porque quando a gente olha para a realidade do Brasil, o que a gente tem? Muitas grandes propriedades, cujo poucas pessoas são detentoras, né? E muitas pequenas propriedades minúsculas de muitas pessoas. Então, a diferença, né, a diversidade, as nossas diferenças sociais também refletem no campo, né? E onde a gente consegue produzir essas abelhas? Onde é que é viável para elas? É justamente para as pequenas propriedades, é justamente aquelas pessoas que se mantiveram no campo, com toda a dificuldade, com todo o desmonte da agricultura familiar que a gente enxerga aqui no Brasil. Então, o que a gente tem tentado fazer? Levar essa tecnologia e falar assim, ó, dá certo. Só que a cadeia é complexa. Tem que treinar essas pessoas para fazerem direito e fornecer um produto seguro. A gente tem que estudar para desenvolver produtos com valor agregado e juntar as duas coisas. É lindo, mas tá difícil. A gente não assistiu. Então, é isso que a gente tem feito, é lutado contra a monocultura do veneno, né? É levado esperança, é levado ciência para o campo e ainda tentar chegar no mercado consumidor. É um grande desafio, assim, recebam todos vocês um grande abraço, assim, porque a nossa atividade é muito transformadora. Então, para resumir, quando eu falo a gente, não fala a gente rural, eu falo a gente meliponicultura e meliponicultura, assim, a gente transpõe a barreira ciência-sociedade. Né? Então, o que acontece aqui no Brasil? A universidade gera um monte de informação que não chega no povo, né? Não chega na forma de produto, não chega na forma de informação, não chega na forma de atividade. A gente está tentando transpor essa barreira, né? A gente tenta transformar a cadeia produtiva, a gente dignifica a atividade do campo, né? Com melhor remuneração, né? Com ele se sentindo importante, com ele preservando a mata em pé, com ele mantendo, né, as abelhas vivas, e aí promovendo toda a cadeia de produção de alimentos, né? Então, a nossa atividade é muito importante. Ou a gente começa a se entender aí de uma certa forma e imaginar a nossa cadeia produtiva como um todo e tomar atitudes em grupo, né, em colônias, em abelhas, em colmeias, ou a gente vai continuar aí sofrendo algumas perdas, né? Então, deixo aqui para vocês todos os nossos contatos, né, para quem quiser conversar, para quem quiser ter uma troca com a gente ali, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui. Me coloco à disposição, principalmente para troca. Né? Tudo isso que eu vim falando para vocês, a gente tem acumulado, e eu sei que tem pessoas que estão há muito mais tempo trabalhando com isso, e eu me sinto muito grata se eu puder trocar com vocês essas informações e conhecer as outras pessoas, e a gente se apoiar, e a gente conseguir criar uma cadeia mais sólida, né, para a nossa atividade. Acho que tudo que tinha aqui na mesa eu apresentei para vocês. Eu vou olhar no celular as perguntas, porque o Éder me disse que me mandaria aqui as perguntas.
Tem 37 mensagens, vamos lá. Vamos lá. Como processar o própolis da abelha mandaçaí e jataí para consumo humano? Bom, a jataí, ela deposita a resina dela sem misturar com outros compostos. Então, quando a gente abre a caixinha de jataí, principalmente na tampa ou nas paredes, eu acho que eu tenho tempo ainda, né? Não sei se tem muito tempo, gente. Enfim, eu vou ver o que eu faço aqui. Qualquer coisa vocês me cortam, porque assim, eu não sei o que eu faço. Mas o que eu estava dizendo é que a jataí, ela deposita, né, a resina na parede, você consegue remover, mais uma vez, fazer da maneira como eu disse, você vai colocando num lugar e congelando, até que você consiga juntar. Quando você tira a tampa também da melgueira ou do sobreninho, também vem com resina ali, você consegue fazer aquela coleta, e aí segue a receitinha que a gente colocou ali em álcool. Já da manassaia, ela mistura com barro, né, bom, se bem que na receitinha eu não falei como é que faz. Então, você mistura com álcool, né? A gente faz numa proporção de 30%. Eu posso depois deixar disponível a receitinha, não sei como é que vai fazer com a apresentação, mas a gente vê sobre isso. Depois, você mantém ali de 30 a 60 dias no local escuro e agitando aí a cada uns 4, 5 dias a sua solução alcoólica. Depois disso, você filtra. Nossa, não precisa ter um grande arcabouço para fazer essa filtração, né? Você pode fazer várias filtrações num filtro de café, por exemplo, sem reaproveitar de preferência, e aquela borrinha que sobra você ainda usa para fazer atrativo, que já é assunto para as outras pessoas. Já o da mandaçaia, ela possui bastante barro, né? Então ela mistura a própolis dela com barro. Se você conseguir olhar bem a sua caixa e fazer a retirada da resina sem essa mistura com barro, você pode fazer dessa maneira, porque ela também deposita, né? Principalmente no fundo ali do ninho e tal, a gente acha, e a gente tem até umas indicações aí que dá para selecionar geneticamente, né? Algumas colônias, beijo pro Pereira, seleciona lindamente, algumas que depositam mais resina no fundo da caixa, mas se ela tiver misturado com barro, aí você vai ter um pouco mais de dificuldade nessa filtração. Lembrando que o barro também pode ter fezes de animais, né? E se você tiver num ambiente urbano, você ainda pode ter barro contaminado, né? De resto de construção civil, de áreas contaminadas e assim por diante. Então, o ideal seria mesmo, se for um consumo pequeno em casa, você coletar de abelhas que não misturem com barro e aí fazer o procedimento. Porque a filtração das que tem barro é um pouco mais difícil. Espero que eu tenha respondido. Agora vamos lá, tem que subir aqui. Minha nossa, não está 10 horas. Tem algum trabalho direcionado com cera de burá na confecção de sabonetes e outros produtos? Eu não sei. Como eu disse, eu preciso me inteirar um pouco mais nesse mundo das ceras, eu tenho me dedicado mais às resinas e ao mel, preciso procurar um pouco, posso até me comprometer a isso. A borá é uma abelha que eu tenho paixão e muita dificuldade também, em algum certo nível do manejo aí, mas o que eu sei da borá é o mel, por exemplo, que é impressionante, é o que a gente usa mais regularmente em casa, né, a capacidade antifúngica dele, da própolis, então, de alguma maneira, a gente consegue transpor alguns resultados para a cera, né, mas fico devendo, assim, um trabalho mais detalhado para a linha de cosmético. Qual a temperatura ideal para liquefazer a cera de aço? Uma pessoa super interessada na cera, então, mais uma vez, eu também não sei. O que a gente tem feito na nossa linha de cosmético é uma proporção de 50% com a cera de ápice. E o que eu faço? Eu faço derretimento em banho-maria da cera de ápice, né? Não deixo passar de 40 graus, não deixo passar de 45 graus, né? Põe um termômetro logo medindo. Depois que a cera de ápice está toda liquefeita, eu coloco a cera de nativa ali, né, para a linha de cosmético. Ju, sem purificar? Sem purificar. Eu gosto da cera não purificada, eu gosto dela com as resinas, com os restos que tiverem que vir ali. Claro, né, gente, que a gente não vai fazer retirada de cera de abelha fungada e tal, né? Pensando no cerume aqui da área da melgueira, assim por diante, uma cera de confiança. Porque eu acredito que todos esses compostos tragam bastante benefício. Então, essa é a maneira que eu tenho feito.
Bom, um monte de gente de cera, tudo a mesma pergunta, todo mundo perguntando qual a temperatura ideal de derretimento de cera. A legislação, acho que não deixa passar de 65 ou 60 graus, alguma coisa, a gente não passa de 45. Então, demora mesmo o processo e a gente precisa ralar ou picar muito bem para que a gente consiga. Então, eu comprei um termômetrozinho, bom em banho-maria, né, mais uma vez a prática aí fica devendo, e aí vai acompanhando, demora mais, tenha paciência. Mas isso foi super empírico, gente. Eu deduzi que quanto menos eu conseguisse aquecer, mais benefícios seriam mantidos. Eu prometo estudar mais sobre cera. Eu me cobro, eu faço uma próxima apresentação sobre cera, mas eu tenho que estudar. 10 anos joguei. Uma pessoa falou aqui que mais de 10 anos jogou cera de uva fora. Espero que depois de hoje você use. Porque, gente, de verdade, assim, aqui a ideia não é ensinar a processar, mas, gente, se você pegar uma cera, misturar com o óleo que você tiver na sua casa, às vezes um óleo de coco, um azeite, se você tiver óleo de cozinha mesmo, pingar umas gotas de própolis, você faz um bálsamo para sempre. Passa no pé, passa no machucado, passa em picada, passa na boca, passa tudo que vocês tiverem. Então, assim, se você não quiser fazer mesmo nada com a sua cera, dá uma derretidinha lá, mistura com um pouco de óleo, pinga uma gota de própolis, põe no vidrinho que você tiver e use para sempre, né? Aproveite, porque, nossa senhora, que desperdício. Tem gente que usa até no cabelo. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Tem algumas pessoas perguntando sobre a própolis de nativa, né, se elas já estão indicadas para o uso. Em fevereiro desse ano saiu um artigo sistematizado sobre as própolis de abelha nativa aqui no Brasil, em que fez uma análise sobre a citotoxicidade, né, das própolis, né, disponíveis aí que ele tinha algumas espécies e nenhum tinha citotoxicidade, mas eles tinham feito análise até 15%. Né? Mas eu não tenho conhecimento de citotoxicidade. A gente tem tomado muito cuidado com isso. A gente só tem vendido própolis de nativa para as pessoas que já consomem produtos de nativa. Tanto que, se vocês olharem no site, não tem ainda própolis de nativa fora da linha de cosmético para venda. A gente tem tomado cuidado com isso, justamente pela desorganização da cadeia e o medo que a gente tem. A gente já está vendendo mel sem inspeção mesmo. Então, eu não encontrei, né? E sempre que apresentou alguma toxicidade, eram volumes assim absurdos. Tipo, você teria que tomar 300 ml de própolis no dia, 200 ml de própolis no dia, que é um volume muito absurdo, né? Como eu não consigo indicar uma quantidade, né? Eu acho que isso é muita responsabilidade pelo consumo. Eu consigo indicar, eu consigo relatar o que a gente já provou. Então, eu já fiz uso de própolis de mandaguari, de mandaçaia, de jataí, de droriana, de borá, e os diapes aí todos disponíveis, né? Tanto em mim quanto nas crianças, sempre, normalmente é 20%, tirando a de mandaçaia, que eu acho que passa de 30%, que a gente é maravilhosa, ela não economiza na resina. A gente pega a própria de mandaçaia com a professora Gena, e sempre uma gota por idade a gente tem e não tem tido problema. Mas não consigo fazer nenhum tipo de indicação. Algumas pessoas estão perguntando como desidratar o pólen, né? Então, uma maneira mais simples que eu posso indicar que qualquer pessoa tem na sua casa é fazer uma desidratação a frio, né, pelo refrigerador. Então, você dispõe lá e mantém no refrigerador, e no processo de congelamento ele também perde água, né, e você vai testando até que ele fique completamente seco. Né? A outra maneira, em forno eu desaconselho, porque a gente não consegue ter controle sobre a temperatura do forno do fogão. Algumas pessoas compram desidratador de fruta. Se você for nesses mercados, nesses polishop da vida, tem um desidratador de fruta, e aí você coloca numa temperatura na menor disponível que tem lá, se não me engano, 40 graus, 37 graus, aí deixa por uns dias e ali ele desidrata. Mais uma vez, o que a gente tem feito é misturar com mel da própria espécie comercializado. A proporção que a gente tem feito é de 50%. Então, a gente pesa
suponhamos, 50 gramas do pólen e 50 gramas do mel, e aí misturo e homogeneizo. Como que homogeneizo? No mixer, né, com cuidado e dá para consumir. A gente, eu posso tentar contar uma novidade em primeira mão, tem pensado numa maneira de promover esses processos de desumidificação sem que tenha um aquecimento muito extremo desses produtos, né, que é possível, né, desenvolver um maquinário simples aí, em que todos tenham acesso, para que as pessoas consigam processar com melhor qualidade os produtos, mas estamos só engatinhando também. Como deixar o mel fora da geladeira sem fermentar após colheita? Como que a gente pode deixar o mel fora da geladeira sem fermentar depois da colheita? Não dá. Às vezes a gente abre a caixa de abelha, ele tá assim, a hora que você destampa, porque né, todos os potezinhos aqui são fechados, a hora que você abre ele já fermenta, ele entra em contato com o oxigênio ali e tal, ou senão ele já está ali no processo. Às vezes eu olho por fora, né, quando o cerume é bem clarinho, né, tipo hidroriana, observem a hidroriana de vocês, você olha por fora, você vê o processo fermentativo lá dentro, então é natural desses produtos o processo fermentativo, é isso que a gente tem que convencer as pessoas, que se o produto não tiver nenhuma contaminação por coliforme fecal, ou qualquer outra, se a gente tiver com mão suja, né, se a gente um tossir em cima do produto e tal, se a gente não contaminar, o que tem ali dentro não é patogênico. E o processo natural de fermentação acontece, não tem problema nenhum. Né? Então, se você tirar da realidade da colônia, ele vai continuar. Né? A menos que você diminua a temperatura, porque daí os micro-organismos ficam ali meio adormecidos, ou você tira a água, porque para a atividade de micro-organismo a gente precisa de água. Então, quando você retira a água, você faz com que eles parem de trabalhar. Ou você pasteuriza, que é matar todos eles, entendeu? Então, não entendam o processo fermentativo, a atividade dos micro-organismos como sendo algo ruim, ele não é, a menos que a gente contamine. Se a gente contaminar, daí já são outros 500. Sem fermentar. Podemos considerar exponencial a variedade dos meis? Olha, não sei se a gente consegue dar um critério matemático muito para isso, assim, eu acho que a gente consegue considerar inimaginável ainda para a gente essa variedade, porque quantas vezes a gente já abriu uma melgueira e cada um dos potinhos tinha um mel diferente. Isso, assim, uma melgueira de uma caixa da mesma espécie naquele lugar, sabe? Então, assim, é uma diversidade impressionante que a ciência ainda não alcançou e o mercado consumidor ainda não entendeu. As pessoas estão falando obrigado, né? Estou super agradecida, né? Para quem gostou. Aí perguntaram se eu indico pasteurizar o mel. Eu sei que eu vou arranjar uma briga lascada, mas eu não indico. Eu gosto dele vivo, assim, sabe? Eu gosto dele energizado. Perguntaram se eu tenho tutorial de como faz a própolis aquosa. Eu não tenho, nunca fiz. Eu já vi fazer em um estabelecimento comercial de renome, mas eu não tenho mesmo, assim. Eu posso tentar ver se tem disponível aí. Eu sei que tem alguns cursos que ensinam, tem inclusive online, a fazer com a própolis de apis, e aí a gente consegue fazer uma relação de nativa. As pessoas estão pedindo curso presencial. Quem sabe, né, gente? Eu tô super ansiosa, assim. Tô com vontade de sair mesmo, mas fiquem em casa. Perguntaram se é indicado fazer extrato de própolis com aguardente, com pinga. Eu acho que funciona. Ele vai tirar benefício do própolis, ele vai saborizar o aguardente. O que eu não indico é o uso abusivo dela, né? Mas aquele shotzinho assim, pode pôr. Gostei. Perguntaram qual a melhor própolis para mancha na pele. Pelo que eu tenho estudado, a própolis vermelha de Apis mellifera, ela tem uma ação aí bem anti-inflamatória e ajuda nesse processo. De abelha nativa, a gente tem uma pesquisa em andamento sobre prospecção de componentes químicos de uso de interesse para cosmética natural, então logo a gente pode conseguir responder a sua pergunta, mas a gente ainda não tem dados conclusivos.
No geral, qual espécie nativa produz o melhor própolis? Assim, se alguém um dia te responder essa pergunta, tá mentindo. Porque, gente, não tem, entendeu? Olha a diversidade, né? É o melhor própolis para quê? Qual que é a sua vontade? Né? Qual que é a sua necessidade? Qual que é o seu problema? Né? Essa pergunta é praticamente impossível de responder. Se alguém responder, mentiu. Uma pessoa perguntou aqui em espanhol que a maioria, que o própolis que ela coleta das colônias é muito resinoso e ela mistura com água, né? E ele se deposita, é normal, né? Ter a deposição de alguns subprodutos durante o processamento. Por isso que a gente põe álcool e água. Uma parte se deposita se é liberado na água e outra parte é liberado no álcool. Mas sempre sobra o que a gente chama de borra. Essa borra você pode aproveitar para misturar com verniz, como a gente mostrou recentemente no nosso Instagram, para pintar as caixas. Você pode usar essa borra para fazer um cosmético para você, para botar um sabonete, um shampoo, um creme aí para sua pele, para espinha, para machucado, para picada. Você pode usar essa borra para fazer atrativo e tentar pegar mais espécies, como os outros colegas vão ensinar. Então, é assim mesmo. E para você comer, né, como é que você ingere própolis, né? Eu tenho vergonha de falar isso, sou uma pessoa que não consegue ingerir a própolis na goela. Então, assim, a maioria dos meus colegas apicultores e meliponicultores fala assim, deixa eu provar esse própolis aqui, joga lá na goela. Eu não consigo, assim, me dá, assim, uma sensação de ânsia muito forte. E na água também eu não gosto muito, não. Eu tomo ou misturado no mel ou misturado no suco, né? Então, pingo lá minhas 30 gotas, de manhã, tarde à noite, totalizando quase 90, mais ou menos. Brincadeira, gente, não é tudo isso, não. Mas umas 2 vezes no dia, mais ou menos, principalmente quando eu não estou me sentindo muito bem. E eu misturo no suco e tomo. No chá, um pouco mais frio também. Para as crianças, a preferência é ali agregado com alguma coisa, mel, uma panqueca, alguma outra coisa aí para compor o alimento. Se você consegue tomar na água, o ideal é que você separe um copo ou uma xícara só para isso, porque a partir do momento que você vai pingando, vai bolando e não sai. Essa resina fica mesmo impregnada naquele lugar. Né? Se cair na roupa, a gente sabe também que grande parte não sai, no chão também. Então, você sabe por onde a gente passa, a Évora passa, porque a marca de própolis sempre fica, assim, tá tudo borrocado. Ele deposita mesmo e não sai. A pessoa perguntou se a minha mistura, eu acho que era de pólen, é com mel fresco, sem desumidificar? Era com mel fresco, então a gente mantinha refrigerado e agora a gente está com problema por conta da realidade, que a gente não tem mais eventos presenciais. A proporção de mistura de pólen com mel para consumo ou venda já respondida, a gente tem feito 50%, mas você pode fazer a proporção que você quiser. Não tem uma regra aí. Lembrando que a gente não tem refrigerado porque aquela mistura continua ativa. Então tá lá super, né, vibrando aí a multiplicação bacteriana e de leveduras. A jataí é uma espécie boa para a produção de própolis. Ela produz bastante própolis, mas ela é uma espécie pequena, né? Então, para você ter a mesma quantidade de própolis de jataí e de mandaguari, você precisa ter muito mais colônias de jataí do que de mandaguari, por exemplo, por conta do tamanho mesmo da colônia, né? Dos indivíduos e tal. Uma questão aí meio de física. Mas, por outro lado, a jataí a gente consegue capturar em muito maior quantidade em isca. Então, sim, eu acho uma boa espécie produtora de própolis, mas o que eu quero incentivar vocês é produzir pólen de jataí, porque ele é muito gostoso, ele é muito aceito pelo consumidor e tem muito pouca pessoa conseguindo produzir. Ó, a pessoa perguntou, no processo de decantação, quanto tempo o mel pode ficar no decantador até que venha a ser refrigerado? De 24 a 48 horas, tá? Com muito cuidado aí de deixar ele bem fechado, num lugar mais fresco possível, né? Então, numa sala aí com ar-condicionado e assim por diante. Mais do que isso, ele já fermenta bastante assim mesmo. Desculpa, precisa tomar mel.
Como que está a legislação para comércio de produtos sem pasteurização? Eu já estou com a garganta seca de falar. Então, a legislação trata de mel, ela não trata especificamente do mel de abelha nativa. O que a gente tem observado é que os próprios fiscais têm um pouco de receio de assinarem aí por uma maneira diferente de processamento que não seja a pasteurização. Então, exige uma relação política, exige uma relação local com essa fiscalização, exige a maneira como você vai abordar, exige a necessidade, às vezes, de profissionais aí, ou farmacêuticos, ou veterinários, ou mesmo biólogo, para intermediar um pouco essa relação. Porque foi o que eu disse, a legislação trata de mel, né, e a base foi o mel de apis. Então, tirando alguns estados que já têm regulamentação própria para o mel de abelha nativa, em termos federais, está bem difícil. Mas a própria relação com o fiscal fica difícil. Ele prefere a segurança do processo de pasteurização, entendeu? É muito difícil mesmo, imagina, né? Ele vê aquele produto absolutamente líquido, né? Uma atividade de água enorme, e aí o processo de micro-organismo ali acontecendo, o que garante para ele que não tenha nenhum tipo de patógeno, entende? Então, tá bem difícil. A gente vai tentar, nos próximos meses aí, né, a inspeção federal sem a pasteurização, mas a gente já reconhece que vai ser uma briga boa. As pessoas continuam agradecendo, obrigada pelo apoio. Preciso tomar própolis. Qual seria o melhor método de beneficiamento de mel para comercialização em grande escala, perdendo o mínimo dos seus benefícios? O melhor seria in natura refrigerado mesmo? Olha, sim, né, se a gente for pensar em termos de micronutrientes, de flavonoides, se a gente for fazer uma análise química super, super detalhada, né, o que manteria melhor as características seria o meio refrigerado. Mas a cadeia de refrigerados no Brasil é muito absurda. Então, ela é cara, ela exige, os caminhões de transporte são caros, a prateleira é cara, e ainda a gente tem uma grande barreira a transpor aí para o consumidor, que assim, o consumidor, ele vai procurar mel naquela seção ali que tem umas geleias, entendeu? Ele não vai procurar lá perto do iogurte ou do queijo. Perto do queijo seria maravilhoso, né? Nosso kitzinho lá, 6 mels, impressionantes, cada um com uma característica diferente, com vários tipos de queijo, aquilo ali para mim é um paraíso, não precisa nem sair daquela seção na minha vida. Mas a gente não tem um consumidor que conheça essa maravilha da natureza, né? A outra coisa que eu queria chamar a atenção, que eu esqueci, é sobre as embalagens, gente. Eu tenho visto bastante pessoas colocando mel em garrafinhas, né? Quando o mel é maturado e a gente põe na garrafinha, tudo bem, ele não vai cristalizar, ele vai ficar mais líquido. Mas, por outro lado, qual que é o processo de higienização da garrafa? Né? Porque a gente precisa, quando a gente pega um frasco, antes de usar o mel, a gente precisa higienizar com sabão e água e depois submeter a altas temperaturas. Isso faz com que a gente elimine a sujeira física, então pelo de animais, restos de animais, de inseto, poeira, particulados, e depois a gente elimine ainda micro-organismos no processo de aquecimento. Gente, como é que lava aquela garrafinha? Né? Então é um biquinho petitiquinho, eu fico imaginando, ela tirando, tipo, você vai colocar sabão ali dentro. Quantas vezes, quanto de água, quanto de energia você vai gastar para tirar daquela garrafinha petitiquinho com aquele gargalozinho, entendeu? Então, não sei, eu consigo achar isso muito difícil. Esse aqui é outra embalagem que a gente errou. A gente ficou sem vidro no final do ano passado, porque a gente também não está muito acostumado com esse mercado aí de produtos, de garrafas, de vidros, de tampas, né? A gente é novo nisso tudo, a gente não compra de pallet, né? A gente compra de pequenas quantidades, que não tem capital de giro para isso. A gente ficou sem vidro e o único que a gente conseguiu na época foi esse aqui, com a mesma quantidade de mel que a gente normalmente vendia, que era os 100 ml. Né? O nosso produtor lá de vidro parou de fazer o potezinho, que era parecido com esse aqui, a gente ficou sem, e não queria ficar sem vendas no fim do ano, a gente usou esse vidro aqui. Nosso mel é fresco, o que ele vai acontecer? Ele vai começar a cristalizar. Esse mel de mandaguari aqui, tá desde o ano passado aqui, eu preciso comer,
eu tirei da venda ele, mas ele vai começar a cristalizar aqui. Quem tem uma colher que caiba nesse vidro aqui, até o fundo, para tirar o mel? Então, mesmo que você venda a colher junto, esse tipo de vidro aqui, para mel cristalizado, que cristaliza mel fresco, vai perder. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. Olha esse pote aqui, que pote maravilhoso, né, do Joca. Vai até no fundo. Né? Esse aqui, para vender em pequenas quantidades, qualquer colher consegue raspar o fundo, você consegue raspar até o dedo, aproveitar até o último gotinho que tem ali dentro. Ou esse daqui, um pouquinho maior, que é o nosso maior volume, que atualmente é de 90 ml. Então, tem que escolher muito bem, né, o frasco que você vai usar, higienizar muito bem. E assim, gente, é um produto com valor agregado, raro, não vamos pôr no plástico, né? Vamos escolher um negócio bem bonitinho. Perguntaram se o uso de extrato de própolis no leite não é indicado. Eu nunca ouvi falar que não era indicado. Eu já vi muitas pessoas que gostam de tomar própolis no leite, mas sei que essa pergunta para o doutor Micael. Eu acho que pode, mas anota aí, doutor. Perguntaram para eu explicar de novo sobre o mel maturado. Então, o que consiste no mel maturado? A gente vai tirar o mel, a gente vai decantar e filtrar, porque muitas vezes é em pedaço de cera, às vezes um pedacinho de abelha, um pólen, então a gente filtra esse mel e a gente vai dispor O ideal seria que a gente colocasse em locais adequados para maturação, em que tem o que a gente chama de airlock, que é um dispositivo que a gente põe em cima do recipiente, que permite que o gás saia sem que entre oxigênio. É barato. A gente pode até um dia fazer um curso sobre mais ativo, assim mesmo, em que eu mostre os recipientes e tal, para a pessoa ver. Mas, de qualquer jeito, algumas pessoas põem garrafa PET. Né? Então, coloca aquele mel lá, põe num local escuro, fresco, e uma vez por semana, ou um pouco menos, dependendo do tipo do mel, você vai lá, no caso da garrafa PET, você abre a tampinha, o gás sai, e aí depois você fecha. No caso de quem usa o airlock, você não precisa fazer nada, porque o gás carbônico que vai sendo gerado durante a atividade do micro-organismo vai saindo e o oxigênio não entra. E você vai deixar esse mel lá até que o processo fermentativo cesse, até que pare de gerar gás, até que a gente tire, não faça, entendeu? Até que a gente perceba que não sai mais. Qual que é a questão? Tem mel, gente, eu juro, eu tenho um mel de mandaçaia que eu acho que, assim, ele tá maravilhoso, é o meu mel mais maravilhoso, não sei pôr ele pra venda, né, porque não tem padrão, não tem loja, não tem nada. Tá, assim, um perfume, um xarope impressionante, uma coisa dos deuses. Só que nunca ele estabilizou o processo de fermentação ali dentro. Ele nunca finalizou a maturação. Ele tá há 2 anos lá parado já. Então, eu acho que a maturação do mel, ela é muito interessante, ela acentua características organolépticas. O que eu chamo de organolépticas? São características de sabor, de cheiro, de sentidos, muito fortemente. Então, eu acho que é a grande tendência para a culinária, esse mel maturado, só que ainda carece de padrões. Né? Então, e esses padrões precisam ser regionalizados. Então, juntem-se vocês, né, pequenos meliponicultores, vamos testar a maturação da mandaçaia aqui na nossa região? Vamos criar um padrão para o nosso mel de mandaçaia, para o nosso terroir? O nosso mel de mandaçaia vai maturar 1 ano, no airlock, certinho, num lugar escuro, enterrado, sei lá, inventa um negócio maravilhoso, numa caverna de pedra, num ambiente diferenciado, assim por diante, e cria o seu padrão ali, mas registre, convide, às vezes, um cientista para participar, entendeu? Passe por essa barreira entre ciência e produtor e crie o seu padrão, porque o grande desafio do mel maturado, na minha opinião, na minha, no meu raso conhecimento, tenho muito respeito por pessoas que já tenham feito isso há muitos anos, coisa que eu não fiz, é que a gente precisa estabelecer padrões, espécies específicos para cada região. Então, não sei se, espero que eu tenha sido claro. Perguntou o que eu acho do método. Peraí. As pessoas perguntaram sobre as estufas de desumidificação. Não tem específico para mel. Não tem como você colocar uma estufa para mel de desumidificação. Ou você compra uma estufa convencional e aí você controla a temperatura, colocando ali em 40 graus, 45 graus. Ou você compra essas de alimentos, né? Mas a gente ainda não tem. E aí, mais uma vez, a gente também carece de estudo.
né? Qual que é a temperatura ideal para cada espécie, para cada região, para desumidificar o mel, tomando como característica a manutenção das características organolépticas, né? Então, assim, não estragar o sabor, né? Porque a gente sabe, por exemplo, se esquentar mel de borá, ele fica impalatável, né? Em alguns casos. Então, sem perder as características de sabor e mantendo o máximo que a gente puder das características de saúde, né, daquele produto. Então, tá vendo? A gente tem tantas lacunas para trabalhar junto, sabe? Para somar conhecimento. Ai, nossa, eu fico empolgada. Perguntaram o que eu acho do método de virada de melgueira, eu gosto, né? Se você conseguir fazer um lugar com cuidado, aí sem entrada de mosquito, né, de mosca, de apis, né, com paramentação mínima, então máscara, touca, avental, higiene das mãos, uma bancada aí, se você for seguir a legislação de inox, né, senão você faz de o que você tiver, mas de algum lugar que você possa higienizar, contanto que não seja madeira, porque madeira é difícil de higienização. Então, eu acho legal, né? Principalmente porque ele volta com um pouco de mel, ele volta com a cera para a sua abelha. Então, vai do que você quer fazer. Se você quiser tirar mel uma vez no ano, só das suas colônias, né, em uma época só, aí você tem que pensar, porque o processo de virada da melgueira sobra o mel residual, né? Então você perde aí uns 30%, dependendo até mais, mas uns 30% é um bom número. Se você e aí você vai devolver, elas vão conseguir encher rapidamente essa melgueira, né? Porque a cerinha tá lá, tem uma energia que sobrou e assim por diante. Se você quiser, então se você quiser tirar uma vez só no ano, eu recomendo que você vire e depois remova e esprema, porque aproveita mais. Se você quiser tirar mais de uma vez, aproveitando os terroirs de cada época do ano, né, mel da espécie da sua região, aí eu indico que você não esprema, porque ela vai se recuperar mais rápido, que ela só comer, vai encher a melgueira mais rápido, e aí você consegue aproveitar melhor. Acho que eu fui claro. As possíveis utilizações da borra da própolis eu já respondi. Ixi, o Éder me falou agora aqui no final que eu tinha que ler o nome das pessoas na hora da pergunta. Eu achei que seria chato. Tipo, eu achei que fosse meio anônimo. Desculpa, pessoas. Amanhã a gente vai iniciar, então preciso dar alguns informes. Amanhã as palestras vão ser duplas, né? Vão ter mais de 2 palestras no mesmo dia, sendo que amanhã o Dr. Micael, que eu citei algumas vezes, depois o Dr. Tiago Francoy, que é um colega de departamento meu, a gente fez pós-graduação juntos, sendo que a do Dr. Micael vai falar sobre as microbianas de mês e própolis, às 17 horas, e o Tiago vai falar sobre a biodiversidade de abelha às 19 horas. Fora isso, a gente está com... As palestras são gratuitas, né? A gente está com a intenção justamente de trocar com vocês informação, né? De multiplicar a atividade, de empolgar as pessoas a fazerem mais e melhor. Mas a gente tem um link aí na tela para doações. A gente está destinando doações para diferentes atividades. Na minha palestra de hoje, as pessoas que doarem a quantia que quiserem, o dinheiro vai ser destinado para o Instituto Florada em São Carlos, que está se mobilizando para cuidar das agricultoras do projeto Eborá lá, nesse período de quarentena. Então, para muitas agricultoras, elas ainda não receberam ajuda do governo, né, não foi liberado os R$600, elas não têm mais as feiras para comercializar os seus produtos, muitas não têm carro para poder fazer venda, para fazer transporte, então a gente está juntando dinheiro para ajudar as agricultoras. Então, todo mundo que puder, quiser doar qualquer quantia colaborando aí com o trabalho, a gente agradece. Então, respirar para finalizar. Gostaria de desejar uma boa quarentena para vocês, né? Para que a gente consiga vencer essa etapa agora tão desafiadora da economia, da saúde pública, política que a gente está vivendo, né? Então, que vocês possam se cuidar e cuidar de outras pessoas o máximo que puderem. A gente tem uma sorte muito grande que a gente lida com as abelhas, então acho que isso ajuda a cuidar muito da nossa
da nossa capacidade emotiva para lidar com tudo isso. E eu gostaria de propor que a gente consiga se entender, né, para que a nossa cadeia produtiva consiga ter uma unidade, uma representatividade mais uniforme, que a gente consiga ter ganhos aí, né, para essa complexidade impressionante e maravilhosa que é a atividade que a gente desempenha aqui no Brasil. Então, um abraço muito grande para todos. Tenho muito orgulho, muito mesmo, de fazer parte disso tudo com vocês. Beijo. Como que eu desligo? Me desliga. Alguém me desliga. Acho que eu vou desligar no telefone. Outro beijo.